Fábio pequeno, na casa dos meus avós. Aqui o Fábio com a Bruna, quando ela era pequenininha. O Fábio sempre gostou muito de cachorro. Aqui é um salão de quando a gente era pequena, lá na casa que a gente morava. E hoje em dia é a casa do Fábio. Esse salão se transformou na casa dele. A ideia que ele fosse ser um policial a gente não tinha de pequeno, mas ele sempre gostou muito de carro de polícia. Os brinquedos favoritos eram carros de polícia e Forte Apache. Então ele estava sempre lutando contra o mal. Ele era muito arteiro, muito briguento, não trazia desaforo para cá, mas no fundo um coração grande que ajuda todo mundo. É católico, apostólico, romano. E nasceu na Argentina? Jab, direto. Jab, direto. Rápido. Jab, direto. Rápido. Boa. Pra trás. Ele foi até a faixa vermelha do taekwondo. Então ele tem o vício do taekwondo que vai ter que tirar. É esse vício que vai ter que tirar dele. Eu tenho um avô que foi delegado, mas eu não conheci ele. Minha mãe era criança ainda quando ele morreu, então eu não tinha na família ninguém que fosse da polícia. Foi uma decisão que eu tive, que foi amadurecendo quando eu cheguei próximo aos 18 anos. E eu prestei um concurso sem meus pais saberem. Continuei na fé. Obrigado, França. Valeu. Mas meu pai era uma pessoa que ele falou, é seu sonho, é sua vontade, eu não vou impedir você para amanhã você falar que eu impedi do seu sonho, que você não fez o que você gostaria. Fica à vontade aí, mas a parada passa só lá em cima no HD, aqui não tem HD, entendeu? Então nós vamos subir ali, só vou avisar pra gente dar uma paradinha. Mas fica à vontade aí, valeu? Ó, se quiser tomar uma água, uma parada ali, tem ali na geladeira ali, fica à vontade. Ele era um cara que gostava muito de filme de ação, né? Tinha os ídolos, assim, assistia Máquina Mortífera, Duro de Matar, e ele fazia a faculdade de Educação Física, mas resolveu prestar academia de polícia, e a gente dizia, pai, como que você vai deixar o Fábio para a polícia? Super perigoso. E como ele já surfava, meu pai dizia, não, no primeiro plantão que ele não puder ir para Ubatuba surfar, ele larga a polícia. E ele tá aí todos esses anos, vários plantões depois, ele não largou a polícia. Então ele sai e a gente reza, né? Até hoje. Essa onda, hein? Papai tá esquecendo, Tem dois né? brasileiros na semifinal, irado. Pena que agora eles vai passar um só, né? Pra final. Bem feito. Converso bastante com a minha mulher e com meus filhos também. Agora eles estão entendendo mais. A gente conversa bastante. A primeira pergunta que eles fazem quando eu chego em casa é se eu prendi algum bandido hoje. Nessa etapa, né? A gente logo mais já tem a terceira etapa. Pô, mas também fica olhando os outros pegar onda, né? Eu lembro de uma cena que me marcou muito. Uma amiga minha de colégio um dia encontrou com a gente no litoral, chamou meus filhos e falou: seu pai é um herói, sempre foi. Não é agora porque ele tá na polícia. A gente, quando pequeno, seu pai tinha um senso de justiça, ele tinha um senso de defender os mais humildes. E eles me questionaram depois, pequeno, pai, por que ela falou que você é herói? A gente nunca viu você fazer nada. Eu acho que ele esperava que eu voasse, que eu fizesse alguma coisa. Eu expliquei que era o senso de justiça que eu tive, o respeito que eu sempre tive pelos outros. Cada um é de um jeito, ninguém é igual. E ninguém merece ser zoado por ter algum tipo de diferença. Pelo contrário, é para ele que você tem que dar força. Aqui o Fábio, meu avô Itamar também, porque o Itamar é o terceiro. Meu avô era Itamar, meu pai Itamar, e o Itamar Neto, né, meu irmão, e minha avó. Há 11 anos atrás, meu irmão teve um infarte, seguido de uma falta de oxigenação no cérebro. Meu irmão se encontra em coma fazem 11 anos e acabou tendo um impacto muito grande na minha família. Foi muito grave para minha mãe, para o meu pai. A nossa vida mudou de ponta cabeça. Hoje existe uma estrutura de enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que está perdurando aí por 11 anos.
O tempo foi passando e o Itamar não voltava, não acordava, e isso mexeu muito com todo mundo, e eu posso falar por mim, mexeu muito com a minha vida. Essa impotência, você não saber o que você pode fazer, o que você consegue fazer, e às vezes você não consegue fazer nada, né? Independe de você. Então, um caminho que eu encontrei foi fazer um blog, começar a escrever conversas que eu gostaria de ter com ele acordado, contar um pouco de como estava a nossa família. Os sobrinhos nasceram, o Fabinho e o Derek nasceram depois do Itamar já estar dormindo, meu pai morreu. Quiseram te conhecer. Tava falando como a gente era amigo, como a gente é amigo, né? Você vai sair dessa aí pra gente ainda. Cara, eu acho que o mais importante era ver meus filhos crescerem. Eu queria muito que eles vejam. Porque os filhos da minha irmã, ele viu pelo menos até uma certa idade. Ele conviveu com eles. E meus filhos, eles não conviveram. Com meu pai também. Mas saber que meu irmão não vai estar vendo meus filhos crescer é uma coisa dura pra mim. Quanto mais o tempo vai passando, a esperança é inversamente proporcional, né, ao tempo. Mas o blog me dá um fôlego, porque eu recebo só carinho, só amor das pessoas que eu nem conheço. Essa semana uma pessoa escreveu para mim, fez um comentário num texto, que não me conhece, mas já se sente próxima de mim, do Itamar, do Fábio, da minha mãe, e que ela teve um sonho com o Itamar, sem conhecer, e que ele está muito bem. Eu só acredito. E peço para ele fazer o melhor para ele. O blog chama Pra Quando Você Acordar. E antes eu queria muito que ele acordasse aqui e que ele fosse exatamente igual. Hoje eu já consigo, através do blog, as pessoas me deram isso, assim, que eu queira que ele acorde aonde for melhor para ele. E gente boa, cara. Os policiais gostam dele. Eu tenho uma presença muito forte de Deus na minha vida, de Jesus Cristo. E minha protetora é Nossa Senhora, Mãe de Deus. Eu nasci com sangue RH negativo. Era uma parada grave na época, muitos anos atrás. E os médicos chegaram pro meu pai e falaram que eu não ia sobreviver. E meu pai católico chamou o padre e ele me deu a extrema-unção. E eu sinto a presença fortíssima de Nossa Senhora na minha vida. Eu vou de tempos em tempos ao templo de Aparecida, lá agradecer, pedir pela minha família. Quando eu vou para Aparecida, eu me sinto muito bem. Eu saio de lá, parece que flutuando. Talvez um dos melhores lugares que eu me sinto na minha vida foi quando eu saio de lá, parece que as coisas ruins ficaram lá e que só coisa boa tá por vir. Aqui é um lugar onde a gente renova nossas energias aí, espiritualmente falando. E hoje eu venho com meus irmãos aí de fé aí da polícia. Eles vêm sempre, principalmente o Dr. Mário aí, que é o que mais vem comigo aqui. A gente aqui reza pela nossa família, pede perdão, pede proteção para nossos familiares, para os nossos amigos e para todos os policiais aí
né, que precisam aí. A gente está muito perto da maldade, né? Então a gente tem que estar perto do bem também. Aqui a gente vem pedir essa força aí para Deus, para Nossa Senhora. Meu pai, durante muitos anos, ele foi o único cara que tinha coragem de entrar na casa de detenção para rezar uma missa, porque os próprios padres tinham medo, e ele, como ministro da Eucaristia, ele entrava na casa de detenção e no pior pavilhão, toda terça-feira, ele ministrava uma missa. Então meu pai era uma pessoa única. Algumas vezes eu brigava com ele: pô pai, eu prendo e você tá lá. Ele falou que se eu conseguir com isso, com a religião, com o bem, tirar uma pessoa do crime, já vai estar valendo a pena. Então eu aprendi muito com meu pai. Infelizmente ele teve uma doença e sofreu muito com essa doença aí, mas a gente acompanhou ele até o último dia da vida dele, do lado dele. E o tempo vai passando, a gente vê que ninguém sai ileso dessa vida. Ninguém sai ileso dessa vida. Tem coisa muito pior. Eu lembro de um dia em que meu pai demorou para ser atendido no hospital. Era o melhor hospital de oncologia do Brasil. E sofrimento. Pô, já tínhamos passado um ano praticamente com meu irmão no hospital. Meu irmão há 11 anos nessa situação. Meu pai, um cara bom, um cara que só fez o bem, só pregou o bem. Um cara extremamente honesto, sofrendo daquela maneira. E eu questionei a Deus por que ele... fazia a gente passar por aquilo. No dia seguinte, trabalhando na polícia, cara, eu fui num hospital público. E eu pedi desculpa pra Deus. De estar reclamando, eu não tinha direito de estar reclamando. Meu pai estava no melhor hospital do Brasil. Eu estava vendo aquela gente sofrer ali. Então eu me desculpei com Deus.